Olá galera, tudo bem com vocês? Olha, João Batista Ferreira, passando para mais um pequeno vídeo. Hoje a gente vamos colocar para vocês aqui, galera, um pequeno vídeo de um pastor. Ele cometendo um deslize muito grande com relação às imagens. A gente sabe que no dia 12 desse mês agora de outubro foi o dia de Nossa Senhora Aparecida. Aí o que acontece? Essa discussão teológica sobre a questão das imagens, que pode ou se não pode, dos irmãos protestantes com o nosso católico, faz muito tempo. Repare só que eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, do herege, que ele vai, posso dizer assim, é o tipo como uma blasfema, né? Ele vai discutir com a imagem de Nossa Senhora, vai chegar a tocar com o pé, com a mão, como que chutando a imagem de Nossa Senhora. Esse vídeo é muito antigo. Um pastor lá da Universal, para vocês entenderem o tamanho da ignorância dos pastores, né? Olha, a gente sabe que dentro do contexto da velha aliança, e eu já coloco para vocês aqui, as imagens tinham significados muito fortes dentro do culto, dentro da ornamentação, né? Do templo de Salomão tinha imagem. A gente sabe que a presença dos querubins no Velho Testamento ali ratificava a presença do próprio Deus, era como se fosse o trono de Deus. A gente escuta várias vezes na Sagrada Escritura, diante dos querubins estava, né, a presença do trono do Deus Altíssimo, né? Tinha todo um respeito por as imagens. E a gente sabe que não poderia se zombar das imagens, principalmente da Arca da Aliança e seus 2 querubins. Mas esse pastor aqui, ele não entende nada disso, e ele vai falar de contextos de imagem, ele vai falar o preço. Vocês vão ver aqui, eu vou dar umas explicações para vocês com a Bíblia, e vou mostrando aqui o vídeo do herege para vocês, ó. Um vídeo, como que uma blasfêmia esse camarada faz aqui, né? Nessa época o protestantismo estava surgindo com aquela polpa, né? Se espalhando por causa das redes sociais. Mas hoje a gente já sabe que o protestantismo, em grande parte, não digo todos, mas em grande parte, se tornou um meio, né, simplesmente de mamon, de dinheiro, né, de arrecadar verba, né. Vamos ver o que fala. Até um antigo Cid Moreira, não sei se esse cabo ainda é vivo. Deus permita que tanto ele seja vivo como o pastor já tenha se convertido, né. Vamos ver lá o vídeo. Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa religioso transmitido pela TV Record ontem em São Paulo. No dia da padroeira do Brasil, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Sérgio Von Helder, resolveu protestar contra o feriado católico. Durante o programa que ele apresenta na rede Record de televisão, O Despertar da Fé, o pastor evangélico usou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração de santos. E, diante das câmeras, reforçou seus argumentos com gestos agressivos. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, ó, olha só, meu amigo, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona aqui, ó, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma. Olha como ele entende, falando, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma. Ele não entende nada do significado das imagens sacras dentro da Igreja Católica, e nem muito menos entende da Bíblia, né? Vamos ver mais o que ele vai dizer. R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos custa no supermercado essa imagem. Será que não faz tempo esse camarada aqui, Deus permita que ele já tenha se convertido, esse camarada. Ele está falando aqui que a imagem valia R$500 e valia 5 salários mínimos. Possivelmente o salário mínimo ainda não era nem, né, era bem no começo ali do plano real. Repara só. Aí é interessante, né? Olha, ele é um herege. Imagina aí, ele está falando o preço da imagem Nossa Senhora Aparecida. Imagina aí se ele próprio mandasse alguém tirar a foto da mãe dele e mandasse ampliar e colocasse num quadro gigante. Aí ele não ia pagar nada a esse camarada que fez esse serviço, não, né? Ele ia deixar, o camarada ia fazer de graça para ele, né? Porque ele está falando o preço da imagem aqui, e ele sabe que para fazer a imagem tem custos, e esses custos tem que ser pago por quem está comprando, é ou não é? Mas ele não entende nada disso, ele vai com uma argumentação bem vazia, olha, vamos ver.
E tem gente que compra. Agora, se você quiser também um santo, uma santa mais barato, você encontra até por 100. Você encontra até por 100. Será que Deus, o Criador do universo, ele pode ser comparado a... Que é? Qual é? Olha a capacidade de intelectual que esse camarada tinha, biblicamente falando. Qual é o católico que fala que Deus está numa imagem? Nenhum católico fala isso. As imagens católicas, ela tem outros significados que eu não vou dar muito nesse vídeo aqui não, para não ficar inchado, mas eu vou mostrar com a Bíblia já já algumas coisas que vai calar esse herege aqui. a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado? Deus provoca polêmica e indignação em todo... Repara que ele termina com as suas blasfêmias e blasfêmias, né? Vamos para a Bíblia para nós ver o que é que a Sagrada Escritura ela vai comentar, né? Olha, aqui eu coloquei uma passagem dentro dessa minha tradução antiga que eu uso com vocês, mas eu vou passar também com a Bíblia Ave Maria, uma passagem aqui, ó. A Bíblia Ave Maria é uma Bíblia boa para apologética, ó. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, para vocês entenderem melhor argumentar contra esses hereges, né? Olha, a gente sabe, como eu expliquei para vocês, na velha aliança, e eles não falam isso, eles só falam que a Bíblia condena imagem, eles não falam do que de fato a Bíblia fala, né, sobre a questão das imagens. Aqui eu estou falando das imagens sacras. A Bíblia também fala de imagem de ídolo. A gente poderia fazer um vídeo só falando sobre imagem de ídolo, mas eu vou falar aqui de imagem sacra. As imagens que serviam para o culto. Por que servia para o culto? Os querubins servia para o culto, para a invocação do nome de Deus ali na presença dos querubins, né? Basta ver a Arca da Aliança e dentro do local que deixaram como Santo dos Santos, lá no Templo de Salomão. Aqui o rei Ezequias, depois que esse templo estava construído, ele passando um aperreio danado com o rei dos Assírios, Senaqueribe, que vinha para cima dele para destruir o reino de Israel. Olha só o que ele fala, né? Ele faz uma oração diante dos querubins. Olha só como é interessante, diante das imagens, né? Olha, e fez a sua oração diante dele, dizendo: Senhor, Deus de Israel. Diante dele, por quê? Ó? Está sentado sobre os querubins, tu és só o que és o Deus de todos os reis da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina a tua orelha e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou se blasfemasse diante de nós, ó Deus vivente. Tradução mais antiga, né? O que esse pastor terminou de fazer é uma blasfêmia, porque para nós católicos o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e como os santos, Nossa Senhora e todos os santos, eles fazem parte do corpo místico de Cristo, a gente blasfemar com qualquer um, a gente está blasfemando contra o próprio Deus, né? Principalmente com a mãe de Deus, né? Deus tomara que esse camarada já tenha se convertido, né? Olha só, a gente vai para mais outra passagem bíblica para mostrar, olha, essa passagem aqui mostrava as imagens que serviam para o culto. Repara só, preste atenção. O rei Ezequias, em meio às suas angústias, foi para onde? Para dentro da sala chamada Santo dos Santos, e ali ele invocou o nome do Senhor diante das duas imagens dos querubins. Olha, as imagens que serviam para culto, para cultuar, né? E é interessante que o próprio Deus, ele vai fazer presença diante dessas imagens, e vai ser falado na Bíblia que essas imagens serviam como seu trono, né? Para que dali ele julgasse todas as situações que Israel estava passando, né? Olha, as imagens ornamentativas, elas também se encontram na Bíblia. Preste atenção que no mesmo, agora aqui é em Ezequiel, não é mais na Segunda Reis, mas é em Ezequiel. E lá em Ezequiel, no capítulo 41, verso 17 ao 19, vai estar assim. Vocês vão pegando na Bíblia de vocês, vocês vão colocando aí imagens que serviam para o culto, aí vocês separam aquela da Segunda Reis, do capítulo 19, verso do 15 ao 16, e agora imagens ornamentativas. Aquilo quando o cabo chega na igreja, é claro que as imagens católicas têm um significado totalmente diferente do significado das imagens dos judeus naquele antigo judaísmo, mas
para mostrar que naquela época já tinha, tá certo? As imagens dos santos hoje, dos bem-aventurados, tem um contexto diferente. Mas vamos lá, vamos explicar aqui as imagens ornamentativas que tinha no Templo de Salomão, no judaísmo primitivo. Olha. E havia, nesse capítulo 41, versos 17 ao 19 de Ezequiel, e havia até a casa interior e pela parte de fora, por toda a parede em roda, por dentro e por fora, tudo com proporções. Havia também uns querubins, olha, já fala mais de uns, né? É mais de uns querubins, feito de escultura. Preste atenção que essa tradução aqui, que é semelhante à Vulgata, está dizendo, feitos de escultura e umas palmeiras. E entre querubins e querubins estava uma palmeira. Cada querubim tinha duas faces. A face de um homem, e só se encontra nessa tradução aqui, não se encontra nem a Ave Maria, só nessa tradução, vai se falar a face de um homem, ali já se prefigurava o Cristo, ao pé de uma palmeira de uma parte, e a face de um leão ao pé de outra palmeira da outra parte. Repara que o Cristo tanto é o Filho do Homem, como é o leão da tribo de Judá, né? E vai terminar falando, feito de relevo por toda a casa e ao redor. A casa era cheia de imagens, né, minha gente? Preste atenção. Vamos para mais uma passagem aqui de Ezequiel, que vai falar justamente sobre essa questão. Olhem bem, para vocês verem aonde era que se invocava o nome de Deus. Olha. Verso 3 do capítulo 9 de Ezequiel. A glória do Senhor de Israel, desde o querubim sobre o qual estava, se elevou, indo-se por a entrada da casa, e chamou o homem. Aí vai ter uma ordem, né? Passa através da cidade, pelo meio de Jerusalém. Aí vai mandar fazer uma marcação. Aqui é uma profecia aqui que Ezequiel está mostrando. Mas o verso 3, ele deixa bem claro. Se elevava diante das imagens dos querubins. Vamos à última parte. A última parte eu vou passar com a Bíblia Ave Maria agora, para nós entendermos mais. Repito mais uma vez, olha só como está. E a glória do Senhor de Israel, desde o querubim sobre o qual estava, se elevou, indo-se por a entrada da casa. Se encheu a glória do Senhor, com a presença de Deus vinha da um dos querubins, as imagens que servia para o culto, né? Aqui eu estou mostrando porque não é igual às imagens católicas, tem um contexto diferente, né? Tem um simbolismo muito mais forte do que as imagens da velha aliança. Mas prestem atenção que não devemos zombar com as imagens. Na Bíblia Ave Maria, e eu mostro para vocês aqui a Bíblia Ave Maria no capítulo 6 da 2 Samuel, no verso 6, está dizendo assim, ó, e quando chegaram à eira de Nacon, Oza estendeu a mão para a arca do Senhor e sustentai-a, porque os bois tinham escorregado. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Oza, feriu, ó Deus, por causa de sua imprudência, e Oza morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Prestem atenção aqui no capítulo 6 da 2 Samuel, verso do 4 em diante, para vocês verem, do 6 em diante, melhor dizendo, para vocês verem aqueles que blasfemavam contra ou tratava de uma maneira indisplicente as imagens na velha aliança, as imagens sacras. Aqui eu estou falando das imagens sacras, as imagens que serviam para ornamentação, servia para culto, né? Para cultuar. E aqui a gente vê claramente Jesus chegando no templo. Se Jesus pensa como esse querido pastor, Jesus tinha chegado no templo e aqui Jesus chegou não para quebrar as imagens, mas para expulsar justamente aqueles que faziam da casa de Deus uma casa de comércio, assim como fazem as seitas protestantes. Aquilo que a gente falou no último vídeo, né? O que é uma seita, o que é a Igreja de Jesus. Preste atenção que nesse capítulo 11, verso 15, vai dizer assim, chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas.
Jesus quebrou alguma imagem, meu irmão? Minha irmã, não quebrou, né? Vocês prestem atenção que as imagens católicas, ela tem um contexto diferente, né? Para que Jesus chegou no templo. Esse templo, Ezequiel 41, verso 17 ao 19, vai mostrar que era cheio de imagem. Ele quebrou alguma imagem? Não, né? Por arrogância dos irmãos protestantes. Aqui tem vários contextos para falar de imagem, mas a gente para por aqui. Coloca aí nos comentários que aí a gente faz outro vídeo para dar mais argumentação e agora explicar um pouco mais sobre as imagens católicas, né? Depois eu posso até explicar um pouco melhor sobre as imagens católicas aqui e o seu significado. Mas prestem atenção que dentro do judaísmo antigo tinha imagem que servia para culto, para ornamentação, e ali era invocado o nome de Deus e a glória do Senhor saía e enchia o local, né? Saía de cima dos querubins e enchia o local. Era como que o trono de Deus dos querubins, né? Olha, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Salve Maria e que viva Cristo Rei.